Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu fiquei um tempo sem gravar novos vídeos, sem postar novas aulas, mas estou voltando agora para apresentar uma discussão, algumas dicas, um pouco de contextualização, um pouco de informações para quem está estudando a obra Mensagem do Fernando Pessoa, a obra que entrou este ano na lista de leituras obrigatórias para as questões de literatura do vestibular da FUVEST. E sem dúvida a Mensagem é uma das obras mais desafiadoras, mais difíceis, mais enigmáticas aí entre as 9 que a FUVEST está cobrando dos seus candidatos este ano. Bem, a Mensagem é um livro de 1934, escrito pelo Fernando Pessoa, um poeta muito conhecido por nós e que imediatamente nós associamos ao modernismo português. Né? Um poeta que, embora nascido em Portugal, em 1888, passa parte da sua infância e a sua adolescência fora de Portugal, na África do Sul, por conta do segundo casamento da sua mãe, né? do emprego do seu padrasto. Ele sai de Portugal e volta à sua terra aos 18 anos, decidido a cursar letras, decidido a se tornar escritor e, sobretudo, escritor de língua portuguesa. Né? Ele volta com o projeto de escrever em português e, de fato, ele vai se tornar o grande nome da literatura portuguesa no século XX, incontestavelmente. Né? E a gente pensa no Pessoa também como um poeta do modernismo e um poeta associado a duas revistas muito importantes, muito centrais na literatura portuguesa do começo do século XX. A primeira delas é a revista A Águia, né, onde o Fernando Pessoa estreia escrevendo alguns ensaios sobre literatura, mas também sobre a história de Portugal, sobre temas sociais portugueses. E essa revista Águia, ela fazia parte de um movimento que reunia intelectuais, escritores portugueses de caráter saudosista e de caráter nacionalista. Né? Nós temos ali, ao lado do Pessoa, a figura do Teixeira de Pascoais, como um poeta que defendia esse olhar para o passado de Portugal, essa retomada nostálgica e saudosista daquele grande Portugal de séculos e séculos atrás. Né? Eram poetas, escritores que desejavam, como eles mesmos diziam, fazer a renascença portuguesa, né? Fazer com que aquele Portugal renascesse. E o Pessoa participa dessa revista, participa desse movimento e, curiosamente, embora nós estejamos falando aqui de 1912, né, quando o Pessoa começa a escrever, o livro Mensagem é um livro escrito, publicado, na verdade, um ano antes da morte do Fernando Pessoa. O livro é de 34, ele vem a morrer em 35. E é o único livro em português publicado em vida pelo Pessoa. E é um livro de caráter também nacionalista, também saudosista, o que mostra que, desde o início até o fim da sua obra e da sua vida, havia uma forte coerência, né, na produção e no pensamento do Fernando Pessoa, especialmente no que dizia respeito à sua visão de Portugal. Mas o Fernando Pessoa, alguns anos depois, vai integrar um outro grupo muito famoso, que é o grupo de Orfeu, o grupo da revista Orfeu, que em 1915 introduz em Portugal o modernismo, né? Introduz em Portugal as técnicas e procedimentos das vanguardas europeias, do cubismo, do futurismo, que então viviam, né, o seu auge ali no começo do século XX. Então o Pessoa passa por esse marco inaugural do modernismo português, junto com Almada Negreiros, com Mário de Sá Carneiro, né? E desenvolve uma obra que nós, leitores, geralmente associamos à criação heteronímica. Né? Falar em Fernando Pessoa é falar naquele poeta moderno, fragmentado, né? Que tem uma noção dessa modernidade aos cacos, né? Em que o ser humano é descontínuo, né? Em que a visão é sempre uma visão limitada. Então, partindo desse pressuposto, o Fernando Pessoa exercitava aquilo que ele sabia fazer de melhor, e ele próprio chamava isso de outrar-se, né? O Fernando Pessoa outrava-se, ou seja, ele se transformava em outros, ele se transformava em outros poetas. E nós lembramos aqui de Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, só para ficar nas 3 mais famosas criações do Pessoa. São heterônimos, ou seja, são vozes poéticas
criadas por Fernando Pessoa. São personagens com data de nascimento, com biografia, com características físicas, visão de mundo, posicionamento político, mas, além de tudo, são poetas, escrevem. E escrevem de forma e com estilo completamente diferentes da forma e do estilo do Fernando Pessoa, né? Só que nós não estamos aqui falando de uma obra heteronímica. Nós estamos falando de um livro assinado por Fernando Pessoa, com o seu nome verdadeiro. Daí a gente dizer que é uma obra do ortônimo, ou do Fernando Pessoa, ele mesmo. O que já é uma coisa engraçada, porque fica parecendo que Fernando Pessoa, ele mesmo, é um personagem do Fernando Pessoa, e talvez seja isso mesmo. Mas nós não estamos no campo da heteronímia, né? Nós estamos no campo de um livro da obra ortônima. E, como eu disse, o único livro que Fernando Pessoa publicou em vida em língua portuguesa. E antes da gente falar do livro propriamente, acho que é legal a gente saber por que esse livro foi escrito, né? A história vale a pena ser contada. Em 1934, Portugal já vivia o governo Salazar, um governo de alinhamento fascista, né? Que vai durar muitas e muitas décadas ainda, né? E naquela época, neste ano em especial, o governo, por meio de algo semelhante ao Ministério da Educação e da Cultura de Portugal daquela época, do Estado Novo Salazarista, resolve fazer um concurso literário chamado Prêmio Antero de Quental para premiar uma obra que tivesse caráter nacionalista, que refletisse os valores culturais portugueses, que dignificasse Portugal. E quem estava por trás desse concurso era um tal de Antônio Ferro, que havia sido membro da geração de Orfeu e sugeriu ao Pessoa que ele enviasse um livro. Até porque, desde 1913, portanto 20 anos antes, o Pessoa vinha alimentando o projeto de escrever uma obra que contasse a história de Portugal, que narrasse a história do seu povo. E o Antônio Ferro então recomendou, sugeriu que o Pessoa enviasse essa obra para o concurso e potencialmente poderia ganhar, porque o Pessoa era um grande escritor, né? E ele então manda esse livro, que até poucos momentos antes de ser inscrito tinha outro nome. Mensagem não se chamava Mensagem originalmente, mas chamava-se Portugal. O nome, convenhamos, não é dos mais criativos. E existe hoje a primeira edição da Mensagem, né, facsimilada, em que você tem lá Portugal, e o Fernando Pessoa, a lápis, riscou Portugal e embaixo ele escreveu Mensagem. E essa substituição é interessante porque ela dá ao livro também um certo caráter de universalidade e ao mesmo tempo dá uma outra camada mística, simbólica, como nós vamos ver aqui na nossa análise, né? E esse livro, Mensagem, é inscrito no concurso, porém fica em segundo lugar. Quem ganha esse concurso, quem ganha o prêmio Antero de Quental, é um livro chamado Romaria, um livro de poemas de um poeta e padre chamado Vasco Reis, que hoje ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, ninguém nunca leu esse livro, né? Não é um bom livro. O Adolfo Casais Monteiro, que era muito amigo do Fernando Pessoa, disse que Romaria era uma obra para costureiras, né? Querendo dizer que era uma obra sem muita profundidade literária, e que quem merecia ter ganhado era o Mensagem do Pessoa. Talvez o caráter enigmático, hermético, um tanto quanto denso, até misterioso desse livro, talvez não tenha sido compreendido pelos jurados, né, pela banca que tinha que avaliar e dar e decidir quem era o vencedor. Talvez o livro não tenha sido compreendido. Outros dizem que, na verdade, o livro não cumpria um requisito mínimo do concurso. Os livros teriam que ter, no mínimo, 100 páginas. E a Mensagem do Pessoa é um livro composto por 44 poemas. A maioria deles com uma página. O mais longo tem 2 páginas. Portanto, não dá 100 páginas, tanto que o Pessoa colocou várias páginas em branco entre um poema e outro para ver se dava um pouquinho de volume, né? Mas seja como for, tiveram que criar um prêmio de segundo lugar para o Fernando Pessoa, uma espécie assim de prêmio de consolação para um grande livro, mas que injustamente não ficou em primeiro lugar. Embora seja um livro de história de Portugal. Mas não é um livro convencional, né? Você não vai ler a Mensagem achando que você vai encontrar ali uma sequência de acontecimentos em ordem cronológica explicadas por um narrador. Primeiro que não existe um narrador, na verdade o poema tem várias vozes.
tem um momento que Dom Sebastião fala, tem um momento que o Monstrengo, né, que é o gigante Adamastor, fala, tem momentos em que algum personagem fala em primeira pessoa, às vezes a fala do eu lírico é no plural, primeira pessoa do plural, ou seja, não há um narrador, não há uma pessoa que conte e organize a história numa sequência linear facilmente apreendida. Nesse sentido, ele é um livro mais fragmentado, de leitura mais difícil, se nós compararmos com outra obra, porque, claro, quando eu penso assim, obra que exalta a história portuguesa, obra que narra os grandes feitos da nação lusitana, imediatamente eu me lembro de Os Lusíadas, do Camões, né? Aquele livraço, aquele poema enorme de 1572, em que o Camões narra, ao mesmo tempo, a viagem de Vasco da Gama à Índia e, entremeado a essa viagem, ao relato da formação do povo português, do reino português e tal, né? Só que no Camões, primeiro, há um narrador único, né? O Vasco da Gama, que no meio do livro, ele resolve contar ao rei de Melinde a história do seu povo. E é o Vasco da Gama, como uma espécie de herói narrador, que narra e explica toda a formação portuguesa nos seus momentos ali importantes e decisivos. Não é o caso da Mensagem, como nós vimos, não há um único narrador que se aproprie de tudo, conte tudo, explique tudo para nós. Além disso, o Camões, né, ele está escrevendo muito próximo aos acontecimentos. Quer dizer, quando ele fala das grandes navegações, ele está vivendo ainda um processo histórico em que essas navegações acontecem, né? Ou estão na memória próxima do povo português. Ou seja, o Camões não tem distanciamento para narrar o ápice de Portugal. Ele viveu esse ápice, né? Ele presenciou isso. O Fernando Pessoa não. O Fernando Pessoa está distante do Camões, pelo menos aí uns 350 anos. Então ele tem uma consciência histórica, ele tem um distanciamento. E nesse distanciamento está também o saudosismo, a melancolia. O Camões faz um poema de exaltação, um poema ufanista, patriótico, né, que exalta Portugal. Enquanto o Pessoa, já da perspectiva de um poeta do século XX, né, ele vai olhar Portugal com uma visão alimentada por outros fatos históricos, né, situados aí nesses mais de 3 séculos que separam o Renascimento do Camões e o modernismo do Fernando Pessoa. Agora, é importante a gente entender também que a Mensagem do Pessoa foi escrita num período muito delicado da história portuguesa. Porque, veja, se é um livro sobre a história de Portugal, né, a gente também tem que entender o chão em que esse livro está sendo escrito. E o Fernando Pessoa, ele escreve esse livro entre 1913 e 1934, no momento em que estava muito claro que Portugal estava em decadência. E essa constatação não era algo exatamente inédito. Na verdade, desde o século XIX, desde a segunda metade do século XIX, por exemplo, com aquela geração dos escritores realistas, a geração de 1870, né, dos vencidos na vida, essa de Queiroz, Ramalho Ortigão, Antero de Quental, desde pelo menos a segunda metade do século XIX, já havia entre intelectuais e escritores essa noção de uma profunda crise que atravessava Portugal. E essa crise remontava a fatos também muito antigos, né? Nós poderíamos, só para situar você aqui, falar em 1808, né? Quando, acuados pelas tropas napoleônicas, os membros da família real portuguesa fogem de Portugal, porque a palavra é essa mesmo, né? Fogem de Portugal e vêm parar no Rio de Janeiro, onde permanecem 12 anos, abandonando o seu povo à própria sorte e deixando os portugueses na mão dos ingleses, né? Foi uma humilhação terrível para os portugueses. Depois, alguns anos depois, tem a perda do Brasil, a perda da colônia, da maior fonte de riquezas, né? Portugal achava que as colônias durariam para sempre, por isso Portugal não se industrializou, né? Não tinha um nível de desenvolvimento econômico similar ao dos outros países europeus, como a Alemanha, Inglaterra ou França, né? E depois, já na época do Pessoa, o Pessoa já era vivo, já tinha 2 anos, quando acontece em 1890 o episódio do Ultimato Inglês, episódio que teve uma ressonância muito forte na vida e na poesia do Pessoa, que é quando Portugal,
já num momento assim muito crepuscular, resolve fazer a sua última grande investida imperialista. Portugal resolve unir Angola e Moçambique, né? Duas colônias africanas, uma na costa oeste, outra na costa leste. Portugal resolve fazer uma faixa ligando as duas, né? E conquistando os territórios que ficavam ali no meio do caminho. Mas os ingleses tinham um outro plano. Os ingleses queriam construir uma ferrovia ligando o Cairo, no Egito, à África do Sul. Portanto, essa ferrovia dos ingleses iria atravessar o território que os portugueses queriam tomar para si. Havia, portanto, um conflito de interesses colonial, né, entre Inglaterra, poderosa, e Portugal, bem menos poderosa. E até que a Inglaterra, dizem, né, que os ingleses mandaram um telegrama para o rei de Portugal, dizendo assim, ou vocês desistem disso, ou nós invadimos Portugal. E como Portugal sabia que não poderia resistir ao exército inglês, Portugal desiste do seu projeto, abandona a ideia de unificar as duas colônias africanas, né, executando o tal do famoso mapa cor-de-rosa, né, porque era assim que vinha nos mapas em que eles mostravam esse projeto, e para os portugueses é mais uma humilhação. Bastou os ingleses falarem grosso que os portugueses saíram com o rabo entre as pernas. Mas não para por aí, né? Porque essa crise decorrente dessa humilhação mundial, né? Portugal assim foi tratada, destratada pelos ingleses assim da forma mais humilhante, né, possível. Depois, em 1908, o rei de Portugal é morto ao regicídio, né, mata o rei no meio da rua. Depois, republicanos e monarquistas começam a entrar em conflitos constantes. Um presidente republicano vai ser morto em vingança pela morte do rei. Mais caos político, até que no momento em que Portugal consegue uma certa estabilidade política, vem Salazar, né? Vem um governo totalitário, fascista, que vai se estender aí até os anos 70. Então é nesse contexto de um Portugal, como dirá o Fernando Pessoa, nevoeiro, né? Tudo incerto, tudo complicado, tudo confuso, é nesse momento que o Pessoa escreve a sua mensagem. Para contar a história de Portugal, à sua maneira. Como eu acabei de dizer, não lembro Camões, não é tradicional. É uma forma pessoana de contar a história de Portugal. Por quê? Porque interessa ao Pessoa, na verdade, não contar os fatos, mas interpretar os fatos, né? É muito mais uma interpretação do que simplesmente uma narração de acontecimentos e datas, etc, né? Porque o Pessoa ele vai escolher algumas personagens e alguns acontecimentos da história portuguesa, né? Alguns, não tudo, né? Sem esgotar essa história e sem fazer uma sequência temporal muito clara e muito coerente, né? E dentro dessa interpretação, o Pessoa ele vai tentar extrair do passado sempre um sentido simbólico. É como se certos acontecimentos carregassem dentro de si sinais, presságios, premonições, antevisões do futuro. Ou seja, é como se uma coisa que aconteceu, sei lá, 5, 6, 7 séculos atrás estivesse já apontando para o que está acontecendo agora. Ou seja, o Pessoa ele fala uma interpretação mística, né? Buscando por trás dos fatos algo que é da ordem do mistério, algo que deve ser decifrado. É como se para o Pessoa a história não fosse um livro aberto, mas fosse uma página cifrada, cheia de enigmas. E ele, como um profeta, um vate, é ele que vai decifrar e interpretar, buscando justamente esses sinais que estão ali escondidos nos acontecimentos históricos mais determinantes de Portugal. E que sinais são esses? Que premonições são essas? Ora, o que o Pessoa vai nos mostrar é que em vários momentos da história portuguesa, desde a sua origem, está a marca de uma predestinação. Ou seja, Portugal é um país predestinado a ser um grande império, predestinado por Deus. Essa é a vontade divina, a vontade de que um dia Portugal seja um império invencível, grande, poderoso, né? E esses sinais estão inscritos em algumas passagens, né, desse passado português que o Pessoa ilumina aqui na sua mensagem.
Além disso, além da ideia da predestinação, que é fundamental para você entender a mensagem, nós vamos perceber também que o Pessoa ele tem uma certa visão da história muito individualista. Porque para ele, quem conduz um país, uma pátria, um reino, uma população, são algumas pessoas excepcionais, ou seja, são heróis. É da ação de algumas pessoas muito valorosas, muito corajosas, muito proativas, que vão lá e fazem, acontece. É graças a essas pessoas, né, que a roda da história gira e anda para frente. Portanto, ele vai escolher figuras heróicas, figuras excepcionais, melhores do que nós, superiores a nós, réis mortais, né? Boa parte deles, reis, nobres, aristocratas. Só que mesmo essas pessoas que ele escolhe, né, embora excepcionais, essas pessoas agem às cegas. Ou seja, não têm consciência do que estão fazendo. Num dos poemas, o Fernando Pessoa vai dizer assim: Deus é o agente. O herói assiste a si, vário e inconsciente. Ou seja, Deus é que está agindo. O herói vê a si mesmo fazer alguma coisa, embora não saiba nem o que está fazendo, nem para que está fazendo. Ou seja, é como se esse herói ele fosse alguém que agisse no escuro, né? Ele faz, mas ele não sabe por quê. E ele não sabe qual será a consequência daquilo. Porque, e isso o Pessoa vai deixar muito claro na mensagem, a perfeição compete apenas ao divino. Porque a visão divina é de longuíssimo alcance. Né? Deus sabe o que virá depois, Deus está preparando alguma coisa. O homem é pequeno, o homem é limitado no tempo e no espaço. Portanto, nós somos natural e irremediavelmente frágeis e imperfeitos. Mas nós precisamos fazer com que a história aconteça dentro da nossa imperfeição. Enquanto isso, Deus é que está orquestrando um plano maior. Nos usando, né, usando essas figuras humanas, mas sem deixar de ser o grande agente. Afinal, como ele dirá em outro poema, né, o Fernando Pessoa dirá, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Né? É o sonho é a vontade de Deus, é o projeto do homem, a confluência dos dois dá a grande obra. Então o Pessoa parte do princípio de que existe uma predestinação divina e ela se manifesta em algumas pessoas, em alguns acontecimentos, deixando ali sinais, presságios e anúncios ou avisos, que é a palavra que ele vai usar também, de que Portugal será sim um grande império, nasceu para isso, né? Dentro dessa concepção, que é a concepção pessoana aqui da mensagem, nós vamos ver um livro, né? Quando você abre a mensagem para ler, um livro dividido em 3 partes. Aliás, um livro muito bem ordenado, bem estruturado, rigidamente construído, né? Um livro em 3 partes: brasão, mar português e o encoberto. Digamos que essas partes representam 3 etapas da história portuguesa. A primeira é a ascensão, a segunda o apogeu e a terceira a queda. Né? Vamos começar pela primeira, mas antes, eu falei aqui em queda, de fato, né, tem a ver com essa crise portuguesa, com essa percepção da decadência política, econômica, social de Portugal. Só que essa queda, ela se acompanha nesse livro de uma ânsia pelo retorno das glórias do passado. Né? Ou seja, é como se o Fernando Pessoa, mesmo escrevendo no momento em que a autoestima dos portugueses não estava lá essas coisas, em que o futuro não trazia grandes perspectivas, mas mesmo assim ele alimenta uma utopia. Né? Como nós vamos ver, esse livro é alimentado por um sentimento utópico. E essa utopia tem a ver com uma espécie de regeneração, renascimento civilizacional, né, desse Portugal que está caído, já foi grande, vai voltar a ser grande. E a poesia será uma arma fundamental para construir esse futuro ansiado pelo Pessoa. Né? Então nós vamos começar do começo. Brasão. Brasão mostra para nós, por meio desses poemas, a formação de Portugal. Digamos que é o tempo da preparação. Né? É o tempo da preparação até a gente chegar ao ápice. E toda essa primeira parte da mensagem, ela
espelha o brasão de armas de Portugal, né? Que já existe lá desde a Idade Média, é um símbolo pátrio, né? Um símbolo nacional para os portugueses. E esse brasão tem alguns elementos, ele tem dois campos, um campo externo, onde estão os castelos, são 7 castelos, e um campo heráldico interno com 5 quinas, não é? Mais o timbre, o grifo e tal. E cada uma dessas partes vai ser representada por um poema. Na verdade são 7 castelos, mas o pessoal fará 8 poemas. No último castelo ele vai pôr 2 pessoas, um casal, né? O rei Dom João I e a sua esposa, Dona Filipa. E as 5 quinas, né, que aparecem no meio do brasão têm uma origem que é mítica. Aliás, nesse livro, muitas explicações são da ordem do mito, da lenda, né? Não exatamente da história propriamente dita, dos fatos, né? Há uma lenda famosa em Portugal de que o rei Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, né, ele teria vencido uma batalha, a Batalha de Ourique, no século XII, contra os mouros, contra os mouros que viviam na Península Ibérica naquela altura. Né? E dizem que Dom Afonso Henriques passou a noite inteira acordado, em vigília, e de manhã cedo ele olhou para o céu e viu Cristo. Uma aparição de Cristo que, segundo ele, foi o que possibilitou a ele vencer aquela batalha, né? Vencer os reis mouros que eram ali os seus inimigos. E, portanto, né, as 5 quinas do brasão de armas português seria representante das 5 chagas de Cristo, remontando a aparição de Cristo naquele momento decisivo da Batalha de Ourique. Né? Então, cada quina representa um poema, um personagem, cada castelo um personagem. A parte dos castelos, né, são 7 castelos no brasão, mas são 8 poemas, vai remontar à origem de Portugal, começa na origem e vai até, como eu disse, Dom João I, que é o fundador da dinastia de Avis, nessa dinastia que vai ficar no poder em Portugal até 1580, Dom João I, e a sua esposa, Dona Filipa. Então a primeira parte vai desde do comecinho até esse monarca, fundador da dinastia de Avis, e os dois, né, Dona Filipa e Dom João I, serão os pais daquela geração que o Camões, nos Lusíadas, chamou de a ínclita geração, que é uma geração de nobres que vai ser responsável pelo início da expansão marítima portuguesa, portanto, aqueles que vão preparar o grande apogeu de Portugal. Então todos eles remontam aí a Dom João I e Dona Filipa, que aparecem nos últimos poemas da parte dos castelos. Né? E depois, na parte das quinas, nós temos então os descendentes aí, os representantes da dinastia de Avis. Agora, quando eu falei em origem mítica, né, que aparece logo no início, essa origem de Portugal está associada a um mito grego. Ela está associada a um personagem grego, Ulisses, que aliás é o título, né, de um dos primeiros poemas da mensagem, de um dos primeiros poemas do brasão. Ulisses é o protagonista da Odisseia, o famoso poema épico de Homero. Em grego, Odisseu, em latim, Ulisses, né, como ele é mais famoso. Há uma lenda de que Ulisses, nas suas viagens, e Ulisses viajava muito, né? Vocês sabem que entre o fim da guerra de Troia e a sua chegada a Ítaca, né, a sua ilha natal, ele passou 10 anos viajando pelo mar, né? Então ele realmente conhecia muitos lugares. Há uma lenda de que Ulisses teria passado pela Península Ibérica e ali teria fundado uma cidade chamada Ulicipona, que depois, obviamente, viraria Licipona, Lissapona, Lisboa. Portanto, o mito diz, né, metonimicamente, se Ulisses fundou Lisboa, ele é o fundador de Portugal. Né? Agora, claro, isso é mito, Ulisses não existe. Ulisses é só um personagem, portanto essa história é mentira, né? Mas o que o Pessoa vai nos dizer nesse poema, que é um dos mais famosos, mais importantes da mensagem, é que a lenda, dada a sua força, né, a sua penetração, ela acaba contaminando a realidade. É como se o Pessoa nos dissesse assim, não se trata de escolher entre o mito e a realidade, mas de entender que a vida é feita de uma mistura paradoxal entre os dois, de modo que a partir de um certo momento você já não sabe onde começa a realidade, onde começa a lenda.
No poema, Ulisses se diz assim: o mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este, Ulisses, que aqui aportou, foi por não ser existindo, sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo a vida, metade de nada morre. Veja que é um poema todo alicerçado em paradoxos. O mito é nada, porque ele não tem existência concreta, mas ele é tudo. Na medida em que, às vezes, as lacunas da história são preenchidas pelo mito, ou às vezes, quando as respostas da história não são interessantes, a gente preenche com a lenda, né? E na medida em que ele não veio, mas ele existiu, ele não é, mas ele basta, e ele nos cria, mesmo sem ter existência real, né? Quer dizer, se todo mundo acreditar na lenda, ela vira realidade, porque a lenda escorre a entrar na realidade até fecundá-la, até fazer com que surja uma nova coisa, né? Ou seja, a lenda aos poucos vai pingando, 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 e ela contamina a realidade de modo que esses limites se tornam completamente frágeis e borrados, né? Mito e realidade logo na origem. Agora, isso dialoga também com a questão do sinal. Ué, se eu acredito que o povo português é o herdeiro de Ulisses, que não era só o grande navegador, mas era o herói sábio, né, esperto, ardiloso, né, aquele que teria tido a ideia do cavalo de Troia, que deu final a uma guerra de 10 anos. Então, se nós somos portugueses, herdeiros desse grande herói, nós só podemos ser um povo predestinado, né, ao heroísmo. Então, é um sinal, é um prenúncio do que virá no futuro, que remonta, claro, a uma origem que é mítica. O mesmo acontece no poema seguinte, Viriato, em homenagem a um pastor que vivia na Península Ibérica muito antes de Portugal existir, quando havia ali um povo chamado povo luso, né? Não eram portugueses ainda. Nós estamos aproximadamente no século II a.C. Então o Viriato era um homem que vivia nas montanhas e a Península Ibérica foi tomada pelo Império Romano e ele fez parte da resistência contra os romanos e foi morto, portanto morreu defendendo o seu território. Também é uma espécie de proto-herói, né? Uma espécie de herói pré-português, mas no seu ato de bravura, o Fernando Pessoa diz que ele é a fria luz que precede a madrugada, ele é a antemanhã, quer dizer, ele é o começo de tudo, né? De novo, essa figura heróica, essa figura de resistência, também prenuncia o que será o povo português no futuro, né? Outra personagem histórica desse processo de construção de Portugal, que aparece também na parte brasão, é o Dom Dinis. O Dom Dinis é o sexto rei de Portugal, é um rei da Idade Média, que nós conhecemos como autor de cantigas de amor, né, cantigas de amigo. Muitas das cantigas trovadorescas que nós conhecemos são de autoria desse rei, que além de poeta, trovador, também ficou conhecido em Portugal como o rei lavrador, porque incentivou a agricultura e foi ele quem mandou plantar um bosque de pinheiros, conhecido como os Pinhais de Leiria, né? E foi com a madeira desses pinheiros que muitos anos depois se construíram as naus portuguesas que saíram de Lisboa e foram parar na Índia, na América, na Ásia. Ou seja, o Dom Dinis, olha de novo a questão do presságio e do sinal. O Dom Dinis mandou plantar aquelas árvores. Ele não sabia que aquelas árvores seriam derrubadas para virar madeira, e a madeira viraria navio, e esse navio conquistaria o mundo. Ele não poderia saber, porque ele é humano, ele é imperfeito, ele é um herói, mas ainda assim ele é imperfeito. Agora, do ponto de vista cósmico, ou seja, do ponto de vista divino, isso era sabido. Deus sabia, né? Deus estava preparando, né? E o Fernando Pessoa consegue, com esse seu olhar místico, ele era um nacionalista místico, né? Assim ele se definia, ele consegue justamente perceber como em um evento já há a semente que prepara o outro. Olha só o poema Dom Dinis, que é um poema muito bonito. Diz assim: na noite escreve um seu cantar de amigo, uma cantiga. O plantador de naus a ver, e ouve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais
que como um trigo do império ondulam sem se poder ver. Arroio, esse cantar jovem e puro, busca o oceano por achar, e a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente desse mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. Então, é como se ouvisse na fala, né, no barulho desses pinheiros, a voz da terra desejando conquistar o mar, que é uma coisa que vai acontecer, mas que o Dom Diniz, obviamente, não podia prever, né? Mas que dentro dessa concepção mística está dado, né? O sinal está colocado. Ele é o plantador das naus, ele plantou os pinheiros, né? Mas ele é o plantador das naus que ainda estão por existir. Depois nós temos a figura de Dom João I, Dom João II, e Dom Sebastião, nós já vamos falar um pouquinho melhor dele. Dom Sebastião é o último aí da dinastia de Avis, né? Nuno Álvares Pereira, que ocupa a seção a coroa, que é um elemento do brasão. Agora, curiosamente, embora se fale aqui de tantos reis, rainhas e infantes, quem ocupa a posição a coroa não era um rei. Era Nuno Álvares Pereira, que depois foi até canonizado em Portugal, e que era um militar. Ele era um escudeiro do rei e era um homem muito destemido, teve grandes vitórias para Portugal, especialmente na famosa Batalha de Aljubarrota, né? Então ele é homenageado aqui, embora não fosse exatamente um aristocrata, ele merece a coroa também pelos seus atos de bravura e pelas inúmeras guerras que ele venceu para Portugal, né? A segunda parte é a parte mar português. A segunda parte não tem nenhuma divisão. São 12 poemas em sequência. É curioso isso, né? Porque na primeira há uma divisão clara. Campo, castelo, quina, coroa, timbre. Agora, na segunda sessão, não. Porque nós vamos falar justamente do mar português. E como é dito em outro poema, né, o poema sobre o Diogo Cão, o mar com fim, né, o mar limitado, era grego e romano, é o mar Mediterrâneo. O mar sem fim é português, os oceanos, né? Então essa ideia do infinito, né, daquilo que você olha, não sabe onde chega o final, essa fluidez que tem a ver com a expansão marítima, tem a ver com as viagens, com as conquistas dos portugueses, ela abole os limites, ela abole as fronteiras, ela abole as divisões, né? Então é um grande mar português aberto, infinito, imenso para as conquistas dessas figuras aí associadas ao apogeu, né, ao tempo da realização do sonho. Nós temos lá, por exemplo, logo no primeiro poema, a figura do infante Dom Henrique, num poema que o homenageia e que começa assim: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste desvendando a espuma. Então, qual que é o desejo de Deus? É que o mar, que sempre separou, não seja mais separação, ou seja, que o mar seja apenas um detalhe, que eu consiga transitar de um continente para outro com facilidade, coisa que os portugueses conseguiram fazer aí em alguma altura, né? Então há o desejo de Deus, que o mar una, não separe. E aí ele assinala o infante Dom Henrique, ele escolhe, ele sagra. Sagra tem a ver com consagrar, né? Mas ao mesmo tempo, nós não podemos esquecer que esse infante Dom Henrique foi o responsável pela criação da escola de Sagres, né? E a escola de Sagres era uma escola de navegação, havia um estaleiro, eles construíam navios, tinham um observatório astronômico, ou seja, juntavam-se todas as formas de conhecimento disponíveis ali no século XV para estudar e aprimorar as técnicas de navegação. E alguns vão dizer que a escola de Sagres é um dos motivos que explicam a primazia dos portugueses nas navegações aqui, né, no século XV e XVI, a existência da escola de Sagres. E Deus o sagrou para fazer isso, né, para conquistar isso para Portugal. E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português. Do mar e nós, em ti deu sinal. Olha de novo aí a palavra sinal, né? Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal, né? Esse é o primeiro poema
do mar português, que vai se seguir a outros poemas relacionados ao período das grandes navegações. Haverá citação aqui a Vasco da Gama, a Fernão de Magalhães, que é o primeiro a circunnavegar a terra, né? Português também, Diogo Cão, grande navegador, e há um poema aqui na parte do mar português, né, na parte das grandes navegações, chamado O Monstrengo, que nos conecta a Camões. Bem, monstrengo, Camões, viagem marítima, imediatamente a gente se lembra do canto quinto dos Lusíadas, em que há a narração da história do gigante Adamastor. Você se lembra que o gigante Adamastor é uma figura mítica, né? Era um gigante de pedra que era o Cabo das Tormentas, né? Aquele acidente geográfico no extremo sul da África, que era um dos lugares mais perigosos da Terra. Ninguém conseguia passar, porque havia um encontro de ventos ali muito violento, todos os navios naufragavam e as pessoas não conseguiam dar a volta na África, né? Desciam até a África do Sul, não conseguiam subir rumo à Índia. Por isso era o Cabo das Tormentas, né? E o Camões nos mostra esse cabo como uma figura feia, disforme, grotesca, ameaçadora, mas personificando, claro, né, os perigos do mar. Então, nos Lusíadas, o Adamastor é a personificação dos medos humanos associados à navegação. O Cabo das Tormentas era o fim do mundo, era o limite, dali ninguém passava. E o Vasco da Gama, nos Lusíadas, consegue passar, assinalando justamente o heroísmo, a coragem, a superação do limite. Mas o Vasco da Gama não foi o primeiro a dobrar o Cabo das Tormentas, que depois, uma vez dobrado, mudou de nome e virou Cabo da Boa Esperança, né? O primeiro foi Bartolomeu Dias, e ele aparece aqui no poema, né? Então aqui no poema Monstrengo, nós temos o gigante Adamastor, do Camões, que fala ao Bartolomeu Dias: quem é você que ousa, né, passar aqui pelo meu território, no fim do mundo, no fim do mar? E o Bartolomeu Dias responde que ele está seguindo as ordens e a vontade de El-Rei Dom João II, que era o rei de Portugal no final do século XV, né? Há um diálogo aí com a figura do Camões, as duas representando os perigos do mar e ao mesmo tempo a superação, né, heróica desse mesmo perigo. Há um outro poema famosíssimo aqui na segunda parte do livro, que é justamente o poema Mar Português. Vou localizar aqui, que é aquele poema que começa assim: ó mar salgado. É um pleonasmo, mas o Fernando Pessoa pode, né? E aqui faz todo sentido, porque o mar de Portugal é mais salgado que o mar dos outros lugares. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Veja, o que ele está dizendo aqui é que a conquista, né, a conquista marítima, ela é boa, mas ela traz também uma carga de sofrimento. Mulheres abandonadas, mães que perdem seus filhos, noivas que ficam viúvas, né? Quer dizer, em outro poema o Fernando Pessoa diz assim: os deuses vendem mesmo quando eles dão. Quer dizer, nada vem de graça e nada é 100% bom. Os deuses dão com uma mão, mas tiram com a outra, né? Então o mar de Portugal é salgado porque muitas mulheres choraram a perda daqueles que morreram aí pelo caminho, e morriam muitos mesmo, né? Poucos conseguiram voltar sãos e salvos para Portugal. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Quer dizer, o mar é perigoso, o mar é o mar tenebroso, né? O mar é abismo, mas é nele que o céu se espelha. Quer dizer, nele está o perigo, mas também está a beleza. Agora, se a alma não é pequena, ou seja, se a alma é grandiosa, tem grandes sonhos, ela se lança. Quem quer passar além do bojador era o Cabo do Medo, né? Ficava ali na costa oeste da África, e era também até mais ou menos o século XV, até o Gil Eanes, né, que conseguiu passar, era também o limite. Daqui ninguém consegue passar, do bojador para frente ninguém passa. Em 1434, o Gil Eanes passou e foi, né? Ultrapassou o bojador, mas isso também traz consequências, dores, perdas, sofrimentos, né? Agora, voltando àquele poema que eu li agora, o do Infante, né, o criador da escola de Sagres, Fernando Pessoa termina dizendo assim: cumpriu-se o mar, quer dizer, o mar virou português, o mar virou a casa dos portugueses, né? Eles dominaram, de fato, os oceanos todos, e o império se desfez.
Senhor, falta cumprir-se Portugal. O império se desfez. E isso tem a ver com uma figura que é citada várias vezes nesse livro, e a primeira vez que ela é citada é num poema com o seu nome como título, que é Dom Sebastião. É impossível falar da mensagem sem falar de Dom Sebastião, né? O Dom Sebastião era um jovem rei português que, e de novo a nossa história se cruza com Camões, foi o Dom Sebastião quem financiou, aprovou, autorizou e financiou a publicação de Os Lusíadas do Camões em 1572, quando Dom Sebastião tinha apenas 18 anos, mas viu ali naquele poema, né, do Camões, um texto nacionalista que exaltava Portugal, que legitimava a sua vontade imperialista, e mandou publicar o poema do Camões, mandou pagar também um estipêndio para ele, uma aposentadoria para o Camões, né? Agora, o Dom Sebastião, ele, em 1578, aos 24 anos, ele era solteiro, não tinha filhos, ele se lança numa aventura que era uma espécie assim, de tentativa de repetir as façanhas dos navegadores do século XV, do começo do século XVI. Digamos assim que não havia muita coisa acontecendo em Portugal. E o Dom Sebastião tinha, né, um projeto imperialista que passava pela questão religiosa. E ele resolve sair de Portugal, ele mesmo, o rei, comandando o exército rumo ao norte da África, a região onde hoje é o Marrocos, para expulsar os árabes que ali viviam. Então ele, de certa forma, o Dom Sebastião, ele ressuscita as cruzadas medievais, né, a Guerra Santa medieval, ele representando um país católico, indo contra os muçulmanos do norte da África. E ele vai, né? E ele vai, mas ele não volta, porque ele desaparece na Batalha de Alcácer Quibir, em 1578, ele desaparece no deserto, ou como dirá o Fernando Pessoa, no areal, né? Ninguém nunca mais viu, depois daquele agosto de 1578, ninguém nunca mais viu o corpo de Dom Sebastião, né? Ele morreu, seu corpo deve ter sido resgatado lá pelos muçulmanos, nunca foi entregue, ninguém viu Dom Sebastião morto, o fato é que ele sumiu, né? E a sua morte desencadeia uma crise terrível em Portugal, porque ele não tinha herdeiros diretos. Primeiro assume um parente, mas esse parente é muito velho, logo depois morre. E essa fragilidade, né, do reino português faz com que Dom Filipe da Espanha passe a mandar em Portugal, né? Ocorre aquilo que os historiadores chamam de a União Ibérica. Durante 60 anos, o rei Dom Filipe, a dinastia filipina, né, começando ali pelo rei Dom Filipe, vão mandar em Portugal. Portugal é incorporado pela Espanha durante 6 décadas. O que é, obviamente, para os portugueses, a mais humilhante de todas as humilhações. Um país importante, não? Um país poderosíssimo, que até alguns anos atrás dividiu o mundo em dois, né, com o Tratado de Tordesilhas, ficou com a metade, uma potência imperialista, submetendo-se a ordens de um rei que não era o seu e que nem era português, né? Então a União Ibérica abre uma fenda na história portuguesa, né? Uma crise. E essa crise ou essa queda vai aparecer justamente na terceira parte, a parte do encoberto. Quem é o encoberto? Dom Sebastião, claro, né? Aquele que está escondido. Onde ele está? Ele vai voltar, ele está escondido, ele está encoberto, ele está no meio do deserto. Ou seja, é quando o Fernando Pessoa desenvolve o mito sebastianista, baseado na ideia de que Dom Sebastião não morreu, mas vai voltar. Não que o Fernando Pessoa acredite nisso, mas ele parte desse mito sebástico, que está muito impregnado na cultura portuguesa desde o século XVI e, poderíamos dizer, até hoje praticamente, né? E também na cultura brasileira de certa forma. Porque o sebastianismo, ele se converteu num mito, né? Num mito que remonta, por exemplo, à figura do Bandarra. Bandarra aparece aqui no encoberto, né? O Bandarra era um sapateiro português que escreveu alguns poemas, algumas trovas, em sua maioria muito obscuras e muito herméticas, que falavam desse desejo messiânico, né? Do retorno do Messias, do Salvador, queria nos redimir, queria nos salvar e tal. Isso aparece aqui no livro, né? Tem um poema chamado Bandarra, que está dentro da parte dos avisos, ou seja, dos prenúncios.
A segunda pessoa que o Pessoa resgata para trazer de novo essa importância cultural do sebastianismo na história portuguesa é Antônio Vieira, aquele padre da época do Barroco, que também era sebastianista, que retomou as trovas do Bandarra e que também defendia a ideia de que Dom Sebastião iria retornar, iria salvar Portugal, colocar Portugal de novo no auge, né? Só que o Antônio Vieira, em dado momento, ele vai associar esse ansiado, ou esse desejado, que é assim que o Dom Sebastião é conhecido em Portugal, o desejado, ele vai associar com Dom João IV. Quem é Dom João IV? É o rei que vai acabar com a União Ibérica e vai fundar uma nova dinastia portuguesa, que é a dinastia de Bragança, que vai até 1910. Portanto, é aquele que faz a restauração. Ele restaura o reino português com uma nova dinastia e chuta lá o rei espanhol. Então, quando isso acontece, o Antônio Vieira diz: ele é o Dom Sebastião, ele representa esse desejo de mudança, de reforma, de retomada. Então o Antônio Vieira vai projetar nesse Dom João IV, que aliás era seu amigo, seu protetor e tal, o que era o sebastianismo, né? Chegou o Salvador, Portugal voltou a ser governada por um rei português. E o Fernando Pessoa, não na mensagem, mas em outro texto, um texto que ele escreveu antes da mensagem, dos anos 20, o Fernando Pessoa comenta a sua relação com o sebastianismo. E ele diz assim, ele fala do Bandarra, ele fala do Vieira, ele diz assim, mas o Vieira errou. O Vieira acreditava que em 1640, com a chegada desse novo rei português, da restauração, né, o restaurador, como era chamado Dom João IV, estava ali realizado a promessa sebastianista. E o Pessoa diz, não foi em 1640. A vinda de Dom Sebastião mesmo foi em 1888. Tá, mas o que aconteceu em 1888? O Fernando Pessoa nasceu. Ele nasceu em junho de 88. Peraí. Então ele está dizendo que ele é o Dom Sebastião? Quase. Quando ele diz nesse texto, né, de 1925, que em 1888 ocorreu finalmente a vinda de Dom Sebastião, e é o ano em que ele veio ao mundo, casualmente, Pessoa se confunde com Dom Sebastião. No seguinte sentido, se Portugal vai voltar a ser grande, se esse é o desejo, se essa é a utopia, Portugal não vai ser grande porque vai ser uma potência colonial. Não vai ser grande porque vai ser uma potência bélica. Inclusive, uma das epígrafes deste livro é Bellum sine bello, guerra sem guerra. Se Portugal vai ser uma potência cultural, literária. É um novo império, mas é um império do espírito. E nesse novo Portugal, os poetas é que tem um papel de influência, um papel decisivo. Então é como se a pessoa dissesse assim, eu vim para resgatar Portugal do atoleiro. Eu vim para colocar Portugal no alto. Como? Com a minha obra. Podemos chamar isso de arrogância? Prepotência? Não, talvez uma certa consciência de que ele, como poeta, pode erguer novamente aquele Portugal que estava lá, né, se arrastando e tal. De certa forma, ele conseguiu. Fernando Pessoa hoje é um nome indiscutível da literatura, seus livros são lidos até hoje, então se a proposta é fazer com que Portugal se torne uma potência do ponto de vista da cultura, da língua, da literatura, então o Pessoa tem razão em dizer, eu estou aqui, né? Eu estou aqui para realizar esse projeto. Né? Em outro texto, mais antigo, o Pessoa dizia assim, toda grande pátria tem que ter um grande poeta. Lá no passado era o Camões, né? E toda crise gera um grande poeta. Mas Portugal está vivendo uma crise interminável, uma super crise. Então vai ter que surgir um super poeta. Ou melhor, um supra-poeta. Ou como o próprio Pessoa vai dizer, um supra-Camões. Que era ele, né? Ele mesmo. Então é como se fosse necessário surgir um grande poeta para que surja ao mesmo tempo uma grande nação. Né? Então ele entende, e há um poema, porque ele fala do Bandarra, depois ele fala do Vieira, e o poema que vem depois não tem título, porque ele está falando dele mesmo. Né? Ele é mais um desses emissários da mensagem sebastianista. Né? Agora, que império é esse que Portugal vai construir? Que lugar é esse que Portugal tem que ocupar e que foi predestinado a ocupar? É aquilo que aqui no poema ele vai chamar de Quinto Império.
O Quinto Império também é uma história muito comprida, porque ele remonta, na verdade, a uma profecia bíblica do profeta Daniel, né, que dizia que depois de Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, que todos acabaram, todos viraram pó, viria o Quinto Império, que é um império definitivo, o Império de Cristo na Terra. Então lá nas profecias de Daniel, o Quinto Império é o tempo da justiça, é o tempo que não há fome, que não há privação e tal. No caso de Bandarra, no caso de Vieira e o que é expresso aqui na mensagem, o Quinto Império não é um império universal de Cristo na Terra, mas é um novo tempo conduzido por Portugal. Portanto é mais localizado, né? Depois, no caso aqui o Pessoa, ele não vai dizer como, né, na profecia de Daniel, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, mas ele vai dizer Grécia, Roma, Cristandade e Europa. O mundo grego, o mundo romano, o mundo cristão, erigido ali na Idade Média, e o mundo que ele chama de Europa, que a gente entende que seria a civilização burguesa, industrial, né? Pós ali, Revolução Industrial e consolidação do capitalismo, né? Então são 4 etapas da história do homem: Grécia, Roma, Cristandade e Europa mercantil industrial. Tudo isso a Grécia já foi, Roma já foi, Cristandade já foi, Europa também já vai ser, e Portugal é que se ergue como esse quinto império, né? Como esse novo império na Terra para a qual nós portugueses, né, na visão dele, estávamos prometidos. E nesse poema do Quinto Império, que é um poema belíssimo, né, ele vai deixar muito clara a sua concepção de sebastianismo. Fernando Pessoa não acreditava que Dom Sebastião fosse voltar. Seria impossível. Mais de 350 anos, quase 350 anos depois, nem se Dom Sebastião quisesse. Fernando Pessoa não era tão ingênuo assim. Tanto que ele se define para o amigo Adolfo Casais Monteiro como um sebastianista racional. Ou seja, para ele, o sebastianismo, como nós estamos vendo aqui, né, nessa ideia de um império da poesia, uma guerra sem guerra, um império cultural, místico, espiritual, né, impalpável, na verdade não é a volta do Dom Sebastião, é a volta do que Dom Sebastião representava. Ele quer a volta do espírito de Dom Sebastião. Por isso que no poema do Quinto Império, ele começa dizendo assim: triste de quem é feliz, triste de quem vive em casa, triste daquele que se acomoda, daquele que vê Portugal ruindo e fala, tá tudo bem, é assim mesmo. Triste daquele que aceita a mediocridade, aquele que aceita o conformismo, uma existência esvaziada de sonhos ambiciosos, aquele que tem medo da loucura. Dom Sebastião, há um poema que ele diz assim, louco sim, mas louco porque quis grandeza. É isso que o Pessoa quer resgatar. Esse espírito português perdido lá no passado, na época das navegações, e depois Portugal entrou em declínio, e os portugueses esqueceram de que eles têm que correr atrás das coisas, sair de casa, não se acostumar com a vida ordinária, medíocre, minúscula, como fez Dom Sebastião, né? Tanto que tem outro poema que ele diz assim, quem vai vir viver a loucura pela qual morreu Dom Sebastião? O que ele quer é retomar essa grandeza portuguesa, esse país que está meio adormecido, mas há uma predestinação, porque ele interpretou todos os sinais na história, né? Mas é preciso que esse povo desperte, e desperte incorporando novamente esse espírito valente, corajoso, aventureiro, ousado, que estava representado na figura sebastianista, que como os biógrafos estudiosos do Pessoa sempre lembram, era uma figura com a qual o próprio Pessoa se identificava muito, né? Com várias projeções e semelhanças. Então, o espírito do Dom Sebastião é que faz falta a Portugal. Fernando Pessoa diz assim, eu não sei a hora, mas eu sei que há a hora. Né? Aliás, hora é uma das palavras mais faladas nesse livro. Né? Eu não sei quando, mas vai acontecer. É preciso esperar. E essa utopia, né, esse desejo desse renascimento prometido por sinais inscritos na história é o que faz com que esse poeta místico, né, esse poeta rosacruciano, tanto que o livro termina com Valete Fratres, né, que era uma saudação típica da Irmandade Rosa Cruz, que é uma irmandade mística, esotérica, né, esse poeta que enxerga além, espera
a hora. A hora de Portugal, alimentada por esse espírito perdido lá na época das navegações, volte a ser um grande país e um país conduzido especialmente pela poesia, né? Um novo império, o Quinto Império, a sua utopia. Espero que a aula tenha ajudado vocês a entenderem esse livro tão complexo, esses poemas tão densos, mas tão maravilhosos, né? Afinal, Fernando Pessoa é sim um dos maiores poetas do mundo. Boa leitura, boa prova, bons estudos e até uma próxima aula, uma próxima conversa, uma próxima obra literária. Tchau, tchau!